Boa tarde, galera. Vamos aqui para nossa primeira aula sobre injúria renal aguda, né? Um tema aí muito importante na prática clínica, das síndromes aí das aulas magnas da nefrologia, tá certo? Vocês que vão atuar, né, em enfermaria, que vão atuar na emergência, que vão atuar no CTI, com certeza vão ver pacientes aí com injúria renal aguda. Igual eu falei na outra turma, injúria renal aguda, na maior parte das vezes, não é causa, é consequência a um processo mórbido, a um processo fisiopatológico, a um distúrbio. Então, já coloquem aí na cabeça de vocês que para tratar, para levar bem um paciente que tem injúria renal aguda, o nosso foco não é na própria injúria renal aguda, não é o enfoque não tem que ser na creatinina que está aumentada, que preocupa muita gente, né? Lógico que isso é uma preocupação, mas o nosso enfoque tem que ser o que causou, o que levou essa creatinina a aumentar. E o tratamento normalmente direcionado a essa causa, o que está descompensando o paciente. Hoje mesmo, né, até a primeira aula, comecei um pouquinho atrasado, estava enrolado no hospital, respondi vários pareceres de injúria renal aguda, né? Então, injúria renal aguda no paciente com insuficiência cardíaca, meu foco vai ser o quê? Tratar a insuficiência cardíaca. Injúria renal aguda no contexto de um paciente com cirrose hepática, qual que vai ter que ser meu enfoque? Né? Tratar o paciente com cirrose hepática, o que está levando à descompensação desse paciente, é uma PBR, né? A peritonite bacteriana espontânea, é uma hemorragia digestiva nesse paciente. O que levou a piorar a função renal desse paciente foi ter feito uma paracentese de grande volume, né? Outro paciente que a gente viu, começamos a dialisar ontem, paciente já com grau de cronicidade, com uma doença renal crônica, que piorou muito a função renal, secundária a uma sepse, né? A princípio de foco urinário, estamos pesquisando aí, fazendo um diagnóstico diferencial, mas a princípio internado como sepse de foco urinário. Então, o foco vai ter que ser o quê? Lógico que esse paciente tinha critério de diálise, hipercalemia e tudo mais, começamos a diálise. Mas o enfoque desse paciente tem que ser também que tratar a sepse desse paciente, certo? Então, desde o início, já vão pensando aí que injúria renal aguda, eu tenho que ir atrás da causa. Talvez a única causa que seja rim de injúria renal aguda seja as glomerulonefrites, né? Como vocês já viram nas doenças glomerulares, as glomerulonefrites podem evoluir com disfunção renal, certo? O áudio e o vídeo está tranquilo? Como é que está? Então, vamos lá.
para vocês terem uma ideia sobre a magnitude do problema, tá? Isso daqui, se vocês estão achando que é muito, ainda é pior do que isso, porque esse daqui está uma estatística muito de ira severa, né? Depois vocês vão ver o que é ira severa. Pacientes aqui provavelmente precisando aí de terapia renal substitutiva. IRA pode, nesse estudo aqui, 5% das internações hospitalares evoluíam com IRA, 30% de pacientes com internação em UTI evoluíram com IRA. Mas aqui, no contexto, definindo IRA como IRA com necessidade aí de suporte dialítico. Esse outro estudo grande, Best Study, estudo de cerca de 30 mil pacientes, onde ele definiu IRA como sendo os pacientes com diurese menor que 200 ml em 12 horas e ureia maior que 180 miligramas por dl. Aqui também, pacientes que provavelmente entraram em terapia renal substitutiva. Olha o ânimo que eu tô. Uma incidência de 5,7%. Os outros param muito mal. Ó. Para com o rabo na vaga assim, ela não tem que... Vamos fechar aí o áudio aí. Não, mas é assim. Só eu consigo. Aqui. Não consegue. Bom. Então, incidência de IRA de 5,7% nesse estudo. E esses pacientes evoluíam com uma mortalidade hospitalar de 60%. Então, daqui a gente pode tirar que o fato do paciente apresentar injúria renal aguda denota gravidade em um paciente. Se esse paciente precisar de terapia substitutiva renal, entrar em hemodiálise, a mortalidade chega a ser maior ou igual a 60%. Tá? Tanto pela doença de base que levou à injúria renal aguda, seja também pela injúria renal aguda que também traz consequências a esse paciente, né? Um desbalanço metabólico, um desbalanço volêmico para esse paciente. Aqui já esse outro estudo mais atual, né, mostrando incidência de IRA, incidência e prevalência de IRA em pacientes quando a gente adota o outro critério. Esse estudo ele adotou o critério RIFLE. Até 2004, nós não tínhamos critérios objetivos de definição de IRA. Até 2004, se caísse numa prova o que é IRA, eu teria que aceitar talvez aí mais de 20 respostas diferentes. A partir de 2004, começou-se a ter uma tentativa de unificação de definição de IRA. Começou por esse critério RIFLE, feito por intensivistas e nefrologistas, que foi aperfeiçoado em 2007 pelo Akin e que em 2012 o CADIGO, que é a Sociedade Internacional de Nefro, né, atualizou novamente, então são os critérios que utilizamos até hoje. Tá? Vocês precisam saber todos? Não, se você for olhar, isso é uma evolução, né? Bem parecido esse estagiamento, esse diagnóstico de injúria renal aguda a partir do RIFLE. Mas foi uma evolução. Então, vocês têm que saber um mais atual, é o que a gente usa hoje, que é o CADIGO. Esse estudo aqui, com o critério do RIFLE, mostrou que 60% a 70% dos pacientes na UTI podem desenvolver injúria renal aguda. Então, 2/3, né, aqui no nosso UTI 1 aqui, do UV, por exemplo, tem 20 leitos. Então, 2/3, se for usar os critérios cheios, né, esses critérios com uma sensibilidade maior, vocês vão ver daqui a pouco como que são esses critérios, 2/3 dos 20 pacientes, talvez ali 13, 14 doentes tenham algum grau de injúria renal aguda. Tá? Para vocês verem como que é prevalente isso no hospital nos dias de hoje. Então, como que a gente faz diagnóstico de injúria renal aguda? Então, tá aqui, ó.
critério mais atual, que é o critério da CADIGO. CADIGO define injúria renal aguda por dessas 3 definições. Então, olhem aí, não é ou, não é e, é ou. Eu preciso ter só uma dessas 3 para eu definir que o meu paciente tem injúria renal aguda. Que 3? Primeiro, eu posso definir por um aumento da creatinina em 0,3 em relação ao basal, né? E esse aumento de 0,3 aconteceu em 48 horas. O que é isso? Se eu tenho um paciente que tem uma creatinina basal de 1, se ele chegar daqui até 48 horas, se eu pedir um paciente que internou no sábado com 1 de creatinina, hoje eu repeti o exame de sangue dele, ele veio com uma creatinina de 1,3, ele aumentou em 0,3 em relação ao basal. Esse paciente já tem, por definição, o quê? Já tem injúria renal aguda, tá certo? Bom, eu posso definir IRA por esse outro critério também, um aumento de 1,5 vezes em relação ao basal, que aconteceu ou presumivelmente aconteceu nos últimos 7 dias. E que é isso? Se eu tiver um paciente que foi de uma creatinina de 1 para 1,5, mas aí não vale só em 48 horas, não, vale em até 7 dias. Então, se foi uma creatinina de 1, digamos assim, 5 dias atrás e hoje é 1,5, vale, é IRA, tá? Ou se eu tiver o quê? Uma diurese menor que meio ml quilo-hora por 6 horas. Se eu tenho um débito urinário baixo, menor que meio ml hora por 6 horas, meio ml quilo-hora por 6 horas, eu também já tenho o critério de injúria renal aguda. Por exemplo, a creatinina é um marcador tardio. Eu posso ter um paciente que ficou oligúrico, a creatinina ainda não alterou, mas esse doente já está me denotando que ele já tem uma injúria renal aguda, tá certo? Então, mais uma vez, é ou, não é e, tá? Só preciso ter um desses 3 para eu bater o martelo e falar: esse paciente tem injúria renal aguda. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Uma vez definido a injúria renal aguda, eu tenho que estagiar qual grau de injúria renal aguda meu paciente tem. Qual estágio de injúria renal aguda meu paciente tem. Tá? O estágio de injúria renal aguda divide-se em 1, 2 e 3. Estágio 1, estágio 2 e estágio 3 de injúria renal aguda. Tá certo? O estágio 1, no estágio 1 é a própria definição. Tem a definição de injúria renal aguda, está no estágio 1, pelo menos. O que é o estágio 2? O estágio 2 é ter 2 vezes aumentada a creatinina em relação ao basal. Então, aquele paciente que a gente estava conversando que tinha 1 de creatinina, ele chegar a 2 de creatinina, por exemplo. Ou ele ter menos que meio ml quilo-hora, não mais por 6 horas, mas por 12 horas. Se ele tem mais de 12 horas com menos de meio ml quilo-hora, estágio 2. Se esse paciente tem 3 vezes mais em relação ao basal, ou ele aumentou a creatinina, já é um paciente crônico que tem 3,5 de creatinina e aumentou para maior ou igual a 4, esse paciente já é estágio 3. Ou ainda, se ele tem menos de 0,3 ml quilo-hora por 24 horas ou anúria por 12 horas, ele também já é estágio 3. Aí você me pergunta, professor, e se ele for estágio 2 pelo critério creatinina e estágio 3 pelo critério débito urinário? Aí ele tem o pior, o estágio 3, sempre o pior, certo? Por que é tão importante estagiar o grau, né, de injúria renal aguda? Porque é prognóstico. Você vê se o prognóstico é melhor, pior. Quanto pior é o estágio, pior é o prognóstico do paciente.
Outro, você prediz se esse paciente vai ter necessidade de terapia renal substitutiva ou não. Cerca de 50% dos pacientes que chegam no estágio 3, em algum momento, podem precisar de terapia renal substitutiva. Tá? Fatores de risco para injúria renal aguda. Né? Temos tudo que deixa o paciente mais grave, tudo que é comorbidade, né? Tudo que é procedimento grande tem mais risco de ter injúria renal aguda. Então, fatores do paciente. Paciente já com disfunção renal prévia, paciente que está com sepse, e idade avançada, diabetes, falência hepática, aterosclerose, ou seja, comorbidades graves aumentam a chance de ter injúria renal aguda. Nefrotóxicos, pacientes que usaram anti-inflamatório, pacientes com utilização de inibidor de calcioneurina, e cobrar no contexto agudo pode piorar a função renal em muitos pacientes. Então, o paciente que está evoluindo com injúria renal aguda, normalmente a gente não começa cobrar. E aquele que já está usando cobrar, se desenvolve injúria renal aguda e o potássio está aumentando, tem hipercalemia, a tendência é a gente retirar o cobrar, salvo aí algumas exceções em que cobrar são imprescindíveis, mesmo no contexto de injúria renal aguda. Tá? Uso de contraste venoso ou arterial, né, por exemplo, para uso de cateterismo, para fazer uma tomografia contrastada, tudo a gente usa contraste iodado, né, que é nefrotóxico. Procedimentos, cirurgias grandes, né? Quanto maior a cirurgia e mais complexa, maior a incidência de injúria renal aguda. Classicamente, a injúria renal aguda é dividida em ira pré-renal, ira intrínseca ou renal e ira pós-renal. O que é ira pré-renal? Ira pré-renal é desenvolver diminuição de filtração glomerular, injúria renal aguda, decorrente de diminuição do fluxo plasmático renal, certo? Então, o clássico, por exemplo, é paciente com vômitos incoercíveis, alguns dias vomitando, não se alimentando, o paciente vai desidratando inicialmente, depois fica hipovolêmico, hipotenso, taquicárdico, pode piorar a função renal. Tá? Ira pós-renal. Qualquer coisa que obstrua, né, desde a pelve renal lá até a uretra, pode levar a injúria renal aguda pós-renal. O clássico vocês já devem conhecer, que é paciente com homem idoso com hiperplasia prostática. Tá certo? E a ira renal. A ira renal é um diagnóstico diferencial vasto, né? A gente precisa bastante, né, de uma história clínica bem feita, e se a gente tiver temporalmente aí consiga enxergar, né, se, por exemplo, o paciente internado tem exames aí vários dias, a gente começa a ver que está piorando a função renal. Normalmente, um pouquinho antes daquela piora de função renal, a gente consegue determinar o que está acontecendo. Esse paciente está piorando função renal porque internou e pegou uma infecção nosocomial, agora está mais hipotenso, né? Está taquicárdico, está mais grave, e começou a piorar a função renal junto. Está piorando aí, né? Está séptico, tem que tratar essa sepse. Enfim, então acaba sendo, em boa parte das vezes, na ira renal, um diagnóstico presuntivo, de acordo com a história clínica do doente e a avaliação temporal dos exames. Ou diurese, né? Vocês viram que diurese também, ou diurese, né? Diurese também implica em injúria renal aguda. Aqui, mais uma vez, as causas de injúria renal aguda, né? Pré-renal, pós-renal, a ira obstrutiva, qualquer coisa que obstrua, que é a drenagem da urina, né? A nível aí de pelve renal. Professor. Oi?
Num choque séptico, como é que eu vou saber se é pré-renal ou é renal? Então, Você vai ter os dois componentes, né? sim, eu posso ter um componente pré-renal e eu posso ter um componente renal. Grande pergunta, né? E aí, por exemplo, você pegou, vamos dar um exemplo aqui que aí ilustra bem, na prática fica mais fácil de entender, tá certo? Chegou na emergência um paciente, por exemplo, com choque séptico, digamos assim, pulmonar, uma pneumonia. Não vou nem falar de Covid para não complicar, tá? Vou falar de uma pneumonia lobar, por exemplo, um paciente que chegou na emergência, está vindo algum. Ninguém chega séptico, ficou séptico agora, né? Esse paciente que ficou séptico, internou, chegou séptico na emergência, ele começou com quadro infeccioso alguns dias atrás, né? Assim, aí ficou inapetente, não sei o quê, às vezes se alimentou mal, chega na emergência grave. Com os critérios de sepsis que você já deve saber e tudo mais. Às vezes chega um pouco aí já hipotenso, e aí você pede os exames dele já vem uma creatinina de 2, uma ureia mais alta também de 80, ou seja, pelos critérios de definição que a gente acabou de falar aqui, ureia de 80, pelos critérios de definição que a gente acabou de falar aqui, já é um paciente que tem injúria renal aguda. Aí você viu ali eu explicar, né? Classicamente, pré-renal, pós-renal, renal. Tá? Você excluiu, não tem bexigoma, não é pós-renal. Aí você chegou aquele paciente hipotenso séptico, você faz aquela carga de volume, não é isso? 30 ml por quilo para paciente hipotenso com lactato mais alto, né, o que está lá no Guideline Survive. Só lembrando que esse 30 ml não é uma receita de bolo, tem alguns pacientes que podem precisar menos que isso, outros mais do que isso. Enfim, também não vou entrar nesse mérito aí da discussão. Acaba que é um diagnóstico muito, meu caro, muito retrospectivo. Esse paciente com sepsis, se ele tiver um componente da disfunção renal e da hipotensão dele muito por hipovolemia, você vai fazer reposição volêmica no pronto atendimento, o que vai acontecer com a função renal e com a pressão dele? Melhorar, vai subir. Vai melhorar, e a creatinina vai abaixar, a PA vai aumentar, você vai conseguir melhorar um pouco esse paciente. E se esse paciente não melhorar a pressão, não melhorar a creatinina, ele deve ter muito um componente de quê? Da própria sepse. Isso assim, eu estou te explicando didaticamente, mas isso é o que acontece na vida real. A vida real é muito mais dinâmica do que a gente imagina. Eu sei que, às vezes, por exemplo, igual na prova, eu tenho que fazer uma pergunta para você, eu vou perguntar mais ou menos dessa maneira, tá? Mas na vida real, as coisas meio que se misturam. Mas aí pensa aí comigo, transportando do que a gente estuda na teoria para a prática clínica. Chega um paciente séptico hipotenso para você, ele não tem hipervolemia. Vai mudar muito a sua conduta inicial, você saber com certeza se é pré-renal ou renal? Não. Não vai. Você vai abordar ele clinicamente, ó, hipotensão, chegou na emergência grave, hipotenso é medular mesmo. Bom, chegou hipotenso, perfusão ruim na emergência, se não tem congestão, não está hipervolêmico, merece um sorão aberto na veia, um isotônico na veia, tá? E aí você vai ver, é sepse mesmo? Faz o diagnóstico diferencial aí de choque, tá certo? Aí melhorou, vai lá, você repôs a volemia, ou chegou muito hipotenso, já ainda está hipotenso, está perfundindo mal, aí você já vai entrar logo com o quê? Então, aí você usa a mina, seria a nora. A nora aí também não piora entra a com função? noradrenalina, isso aí. Não sei se você já ouviu, um monte de gente fica ouvindo aí, noradrenalina, mais vasoconstrição, vai piorar a função renal. Não tem maior nefrotóxico do que uma PAM baixa. Então, noradrenalina, pode ter certeza, tem até uma tendência atual da gente usar cada vez mais precoce. Tá? Então, principalmente no doente com sepse, que chega hipotenso, perfundindo mal no pronto atendimento. Se você for olhar lá no guideline novo, atualização 2018 do bundle da sepse, ele já coloca lá, se você acha que o paciente está grave, já chegou perfundindo mal,
Você não precisa esperar fazer o 30 ml por quilo para começar a droga vasoativa. Tá? Se for um paciente muito grave, você já começa junto com a reposição volêmica. Esse paciente, depois que eu repus a volemia, ficou até mais para hipertenso. Aí você pode vir descalonando a noradrenalina também desse doente, entendeu? E também depois que você faz isso, você faz um volume, entra com amina, você pode, e ele não urina, aí você pode fazer um estímulo também. Estímulo com o quê? Como uma furosemida. Aí depende do Aí fica contexto, né? Secar gelo, né? O link que você, primeira dica, o link que você tem que fazer com furosemida, você já faz plantão? Você está fazendo umas perguntas bem de plantão de coisa. Não faço não. Mas eu sou fisioterapeuta, trabalho no CTI. Então você já vê muito, isso, né? Já então vejo isso. Você já vivencia isso. São perguntas pertinentes do dia a dia, né? Pois é, eu vejo fazer muito. Aí faz volume. Aí ó, faz quer ver? furosemida. Isso. Aí você vê um paciente no CTI lá, aí olha aquela sonda vesical, aquela bolsa coletora de urina, não tem xixi, né? E dá até uma dor torácica. Fica, o cara tá mal, né? O cara não tá urinando, tem que fazer esse cara urinar. Você tá evoluindo com injúria renal aguda. Se você fizer um diurético nesse paciente, a chance de aumentar a bolsa coletora tem. Mas também, aí, se você está melhorando o seu olho, está melhorando o paciente, depende. Por quê? Se esse doente que você fez o diurético está hipervolêmico, ele merecia diurético? Sim ou não? Sim. Sim. Esse paciente não cabe soro. Se você está com um doente hipovolêmico, né? Já começar com CTI, normalmente já pega o doente mexido, bastante mexido, pelo pós-operatório, pela cirurgia, pela emergência. Então, a chance de estar muito hipovolêmico não é tão... É mais fácil você encontrar o hipovolêmico lá na entrada, na emergência. Mas tudo bem. Mas se tiver um paciente hipovolêmico, ele merece diurético? Não, mas ele pode ficar depois, né? Ele merece o quê? Mas volume. Merece volume, eu até brinco, né? Não existe esse negócio, dar uma hidratadinha para dar uma lasicadinha. Isso aí. Mas você não existe o doente estar hipovolêmico e hipervolêmico ao mesmo tempo, entendeu? Então, esse negócio de dar uma hidratadinha para dar uma lasicadinha, na maior parte das vezes, não é um racional muito, muito certo, tá? Por que eu estou falando na maior parte das vezes? Aí você vai falar, você está falando isso aqui na aula, mas eu vi que você prescreveu outra coisa lá em cima hoje, né? Porque hoje a gente viu um paciente com hipercalcemia severa. Até na hipercalcemia já está caindo a gente fazer isso, tá? Mas seria um caso em que eu posso usar do artifício de hidratar mais, tratamento de hipercalcemia severa, é uma urgência oncológica, normalmente. O primeiro passo, se o paciente permite, é fazer hidratação salina de forma vigorosa. Nesse paciente, eu posso pensar em fazer hidratação com furosemida, mas com o intuito de quê? De espoliar mais cálcio, tá? Furosemida expolia cálcio do plasma. Mas tirando alguma coisa muito específica com o racional, não existe muito dar uma hidratadinha para dar uma lasicadinha, entendeu? Você tem que definir para você o que está acontecendo. Ou está hipovolêmico, você dá soro, ou está hipervolêmico, você dá diurético. E se ele tiver euvolêmico e não estiver urinando? Aí você não dá nenhum nem outro, espera, ué. Às vezes é a inflamação, é a CIRS, né? É melhor esperar do que ser iatrogênico, né? Então, mas isso eu confesso que a gente não consegue fazer. Aí eu vi uma aula de um palestrante estrangeiro uma vez falando isso, né? Tem o primo não série, né? Não, o primeiro não ferir o doente. Mas a gente raramente consegue fazer isso quando a gente vê uma bolsa coletora sem xixi, né? A gente sempre quer achar que está hipovolêmico ou que está hipervolêmico ou fazer uma conduta ou a outra. Mas onde muitas vezes o doente não está urinando, está com disfunção por inflamação, por exemplo, da sepse, não vai urinar por um contexto que eu vou mostrar para vocês para frente, né? Onde talvez o mais correto seria assistir.
assistir a derrota do rim? Não sei, talvez. Melhor, é mais ou menos aqui que acontece. Melhor tomar o jogo de ida por 2-0 do que partir para tomar de 5 e não ter como recuperar depois, entendeu? Eu falo justamente isso. Você chega num paciente hipovolêmico, você vai fazer volume, aí você começa a fazer volume. Você já infundiu bastante volume, e mesmo assim esse paciente ainda não urinou, aí talvez, sei lá, aí você para, entendeu? Aí o problema deve ser outro. Volume hoje em dia, né, no doente crítico, né, hipervolemia, balanço hídrico positivo é igual a mortalidade. Tá? Isso é discussão para a gente ficar uma tarde aqui. Mas beleza, é isso aí. Tá? Depois, se você quiser discutir mais em específico algumas coisas, você pode vir aqui na Nefro, ou algum dia a gente combina aí, tá bom? Beleza. Vamos lá. Mas legal, gosto disso. Podem participar, assim, essas coisas aí do dia a dia, é bem interessante. Medicina é muito essa junção, tá? Contar para vocês que cada um tem seu perfil, não existe 100% certo, 100% errado, né? Mas é uma junção de teoria e da prática. Você aprende de duas formas, né? Sentado em casa com o rabo estudando e praticando. Então, existe, assim, vamos falar dos extremos, para vocês tentarem fugir dos extremos, tá? Vocês estão no 7º período, é importante ouvir isso. Não seja um extremista ao ponto de só ficar estudando em casa e não ver na vida real. Isso é ruim, porque você vai chegar no plantão, no seu primeiro plantão, você vai entravar, você não vai conseguir fazer nada, tá? Também não seja o extremo de só aprender de orelhada de plantão, passar nas provas só com xerox de caderno e que você passa. Vocês sabem que vocês passam assim, né? Se quiser. E também só aprender de orelhada. Vai conseguir entubar? Vai conseguir passar acesso? Vai. Ninguém vai ver que você vai estar matando o doente, ninguém vai ver, mas, na verdade, se você está fazendo isso na orelhada, você não está levando ao melhor desfecho do seu doente, tá? Então, assim, tem muita gente aqui que acha que dar plantão em CTI é, por exemplo, saber entubar e passar acesso. Isso é uma parte que tem que saber também, tá? Porque o cara que só estuda não sabe fazer isso, ele mata na entrada do doente. Mas o cara que sabe fazer, mas não sabe o racional do manejo, ele mata no plantão, ele piora o prognóstico do paciente ao longo dos dias. Então, é uma junção, tá? De teoria e prática. Aí, para achar o equilíbrio de cada um, aí isso daí é com vocês. Vamos lá para as características da IRA, né? Ela difere em hospitalar e na comunidade, ou em geral. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Que existe muito na prova de residência essa questão. Qual que é a IRA mais comum? Se eles perguntarem no geral, não especificar lugar, a mais comum IRA é a pré-renal, juntando o que vem de comunidade, ou seja, aquela que entra na emergência, mais o do hospital, mais comum, pré-renal. Mas se contar IRA daquele paciente intra-hospitalar, ou seja, os pareceres que eu respondo dentro do UV, dentro do hospital, a maioria dos pacientes que têm IRA, eles têm IRA renal, intrínseca, ou por sepse, ou por necrose tubular aguda, ou por nefrite tubulointestinal, por nefrotoxicidade, é a maioria dos doentes que eu vou responder parecer. Saber estatística é interessante? É muito interessante, né? É importante. A estatística, quem acha que não, para que eu tenho que decorar essa epidemiologia? Olha, não sei se vocês já têm essa percepção, mas o tempo todo, quando a gente está fazendo raciocínio clínico, a gente está lidando com estatística, tá? Vou dar até um exemplo rapidinho para vocês. Por exemplo, você estuda lá uma doença, onde tem os sinais e sintomas e na frente, né, tem lá as prevalências. Por exemplo, pneumonia tem 80% dos pacientes têm febre. Bom, como que é seu racional do sintoma febre, sinal febre frente à pneumonia? Bom, se 80% da pneumonia tem febre, se eu não tenho febre, diminui bastante a chance do meu paciente não ter pneumonia. Só estou com 20%. Né? Tosse é 50%. Tem tosse, não é totalmente específico, mas também a sensibilidade é baixa. Então, eu excluo pneumonia com menos chance, entendeu?
E por aí vai. Isso é raciocínio clínico, se vocês forem pensar. Então, vamos lá. Então, aqui falei para vocês, quando no hospital, ir intrínseca é mais comum. Quando vocês tiverem dúvida de algum racional, eu estou falando aqui, quando está em sala de aula é mais fácil, né? Mas atrás aqui do computador é até difícil, não tem expressão de vocês, né? Então, fica difícil eu saber, se vocês não falarem, se vocês estão entendendo ou não os racionais que eu estou fazendo, tá? Então, falem mesmo, a hora é agora. Causa de injúria renal aguda no hospital. Então, no hospital, esse é um slide clássico, é um pouco antigo, mas eu tenho que mostrar para vocês também. Talvez deveria-se ter um outro quadrado aqui separado, que antigamente o pessoal jogava sepse no barco necrose tubular aguda, junto. Né? Como se toda sepse com injúria renal aguda fosse necrose tubular aguda. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Existe muita sepse que faz injúria renal aguda e não é nem pré-renal e nem necrose tubular aguda. É basicamente rim da sepse. Injúria renal aguda secundária à sepse. Tá? Existe esse quadrado também e é bastante no CTI hoje em dia. E no hospital também, mais no CTI, né? Então, ó, rim da sepse, necrose tubular aguda, aí depois vem pré-renal e obstrução, que acontece às vezes no hospital, uma injúria aguda em paciente que já tem disfunção crônica. E aí sim eu vou pensar nas outras causas aí mais raras, né? Nefrite intersticial aguda, rapidamente progressiva e por aí vai. Então vamos aqui para um exemplo. Paciente de 69 anos, história prévia de câncer gástrico, submetida a procedimento paliativo há 1 ano. Recebendo dieta por jejunostomia. É internado devido à queda do estado geral, náuseas, vômito, diarreia, há 4 dias. A história prévia, hipertensa, em uso de propranolol, tem uma pressão de 90 por 60, uma frequência cardíaca de 68, frequência respiratória de 16, a febril. Hipocorada, 3 cruzes em 4, hipoidratado. Pega os exames, tem uma hemoglobina de 7, sódio, potássio 126 de sódio, plasmático, potássio de 3,8, ureia de 160, creatinina de 2, uma glicose de 70, um EAS mostrando uma densidade, aqui faltou uma vírgulazinha, né, 1,030, um sódio urinário de 10, um FeNA, que é a fração de excreção de sódio, menor que 1%, e um volume urinário de 400 ml em 24 horas. Aí eu pergunto para vocês, essa paciente provavelmente tem IRA ou não tem IRA? O que vocês acham? Não. Oi? Não. Não tem IRA? Por que não tem IRA? Para bater o martelo aqui 100%, é difícil, né? Porque eu não te dei o exame prévio. É o que acontece em boa parte dos pacientes que a gente vê, tá? Mas é até o paciente com uma intercorrência, né? Nova, né? E mais, que não tem história, a gente acaba pensando mesmo em injúria renal aguda, tá? Tem aqui uma creatina já de 2, aí você vai falar, tem anemia. Isso daqui eu coloquei aqui de propósito para desconstruir, né? Que às vezes você fica assim, paciente com creatinina alta, isso é agudo ou é crônico? Ah, se tiver anemia é crônico, não é bem assim, porque a anemia é um tanto quanto inespecífico. Tem muito paciente com doença aguda que tem anemia, tá certo? Então, o melhor jeito de descobrir até que ponto essa disfunção renal é aguda ou crônica, o melhor jeito mesmo, qual que é? Alguém sabe? A gente sempre pergunta, o nefrologista sempre pergunta quando vai avaliar um paciente.
se tem o quê? Exame prévio. Se tem um exame de 1 mês atrás, 2 meses atrás, pode ser até 4, 5, 6 meses atrás, né? Um paciente não ficou crônico de 6 meses para hoje, né? Entendeu? Se ele tinha 3 de creatinina no ambulatório há 6 meses atrás, provavelmente ele tem chance de ser crônico. Se ele tinha um de creatinina 6 meses atrás, ele não desenvolveu a doença renal crônica a ponto do basal dele ser 3 de creatinina em 6 meses. Entenderam? Então, o exame prévio talvez seja o exame mais discriminatório, com melhor especificidade para me mostrar o quanto crônico ou agudo é um paciente. Mas vamos lá, digamos que essa paciente seja injúria renal aguda. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns detalhes. Vocês acham que daqueles 3 tipos maiores de injúria renal aguda, essa paciente seria pré-renal, renal ou pós-renal? Acho que é pré-renal. Pré-renal, né? Uma paciente com náusea, vômito, diarreia, né? Uma paciente mais para hipotensa, sem sinais de hipervolemia, né? Que eu não falei nada, que tinha crepitação, nada disso. Eu vou pensar em IRA pré-renal, certo? Olhem lá a ureia creatinina. A ureia de 160, creatinina de 2. Uma ureia muito mais alta do que a creatinina. Também não é uma especificidade de 100%, tá? Também não é aquela coisa que você vai jurar o seu diploma que é. Mas sugere, quando você tem uma ureia muito maior que a creatinina, sugere algumas causas. Uma delas é a IRA pré-renal. Aí vocês têm que guardar outras que vêm assim com esse padrão. Uropatia obstrutiva costuma aumentar mais ureia que creatinina. Uso de corticoide, principalmente em alta dose. E hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva costuma vir também, principalmente hemorragia digestiva alta, porque o sangue tem ureia, então sangue no intestino, né? Ou no estômago, ou no intestino, reabsorve, aumenta mais a ureia. São as causas com desproporção ureia-creatinina. Densidade desse paciente mais alta, e isso aqui a gente não usa na prática clínica. Mas, mais uma vez, eu tenho que mostrar para vocês porque a gente usa na prova de residência, né? Cai muito na prova de residência questão de injúria renal aguda e sódio urinário, fração de excreção de sódio. Então, guardem que a fração de excreção de sódio e o sódio urinário são baixos na IRA pré-renal. Por quê? Na IRA pré-renal, o seu néfron ainda está íntegro, ele só não está recebendo muito fluxo plasmático renal. Então, o sódio que é filtrado, ele é quase todo reabsorvido. Então, o sódio urinário fica baixo e a fração de excreção de sódio, né, com consequência, baixo também. Certo? É questão frequente de prova de residência isso aqui. Então, está aqui. Numa IRA oligúrica, o sódio urinário e a fração de excreção de sódio serve para diferenciar uma IRA pré-renal de uma IRA renal. Uso na prática clínica, te falar que quase nenhuma. Ninguém faz isso daí. Você pode ir lá nos melhores hospitais da rede privada, ninguém vai dosar a fração de excreção de sódio, sódio urinário, né, a princípio, como uma rotina para pacientes com IRA. Tá? Por quê? A causa da IRA, a história clínica te diz, a prescrição desse paciente te diz. E ela acerta com muito mais precisão do que o sódio urinário. Azotemia pré-renal tem uma função tubular normal, aumento da reabsorção do sódio da água, autorregulação, tem uma vasodilatação aferente, uma vasoconstrição eferente. Sódio urinário baixo e a osmolaridade urinária é alta. Conceito absoluto versus relativo. Injúria renal aguda pré-renal ainda se divide em absoluta ou relativa.
absoluta, o que é? É o paciente que tem fluxo plasmático renal baixo decorrente de hipovolemia real. É o que a gente acabou de conversar. E relativo. Injúria renal aguda relativa é o paciente que, na verdade, não está hipovolêmico, pode estar até hipervolêmico, quando descompensado. É o caso, por exemplo, de insuficiência cardíaca descompensada. Hoje eu respondi os 2 pareceres aí de relativa: insuficiência cardíaca descompensada e cirrose hepática descompensada. São ambos os pacientes estão o quê? Na verdade, hipervolêmicos. Só que eles estão com baixo débito cardíaco efetivo. Então, como eles estão com baixo débito cardíaco efetivo, o fluxo plasmático renal deles é baixo. E o rim entende que eles estão o quê? Hipovolêmicos. Tá? Esses pacientes, você vai dar volume para um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, hipervolêmico? Você vai dar volume para ele? Acho que não, né? Não, você vai dar diurético, tem que compensar o paciente. Aí, nesse caso, o diurético piorou a função renal? Não. Não é o diurético que vai piorar a função renal se você der no paciente hipervolêmico. Então, mais uma vez eu falo, nesses pacientes você tem que direcionar o seu tratamento aqui, a doença de base. Tá? Outro paciente que eu falei que eu vi é um paciente hoje com cirrose, que eu acabei de responder um parecer antes de dar aula aí depois do almoço. Depois do almoço, não, que eu nem tive almoço, né? Meu almoço foram 3 paçoquinhas aqui. Então, paciente cirrótico com piora de função renal. O foco é o quê? Na cirrose, na descompensação. O que eu vou procurar? Esse paciente está com hemorragia digestiva alta, né, secundária à cirrose. Esse paciente está com PBE, peritonite bacteriana espontânea. Então, eu tenho que tratar o que levou esse paciente a fazer IRA. Esse paciente fez paracentese uns dias atrás. E aí veio piorando função renal de forma importante desde então. Né? Ele já chegou com função ruim e veio piorando mais. Paracentese de grande volume também é uma causa de descompensação, de piora de função renal no paciente cirrótico. Para evitar isso, a gente deve fazer o que junto com a paracentese? Isso é clássico também. Albumina. Albumina, maravilha. Está aqui o diagnóstico diferencial em pacientes com cirrose. Talvez um dia a gente trabalhe em específico, né, cirrose hepática e disfunção renal. Isso aqui também dá para a gente discutir em uma tarde como que a gente maneja esse paciente. Esse outro exemplo clássico, né? Paciente idoso com quadro de diminuição do débito urinário há 2 dias, com desconforto abdominal, dificuldade para urinar há vários anos, uma ureia de 100, creatinina 2,8 e tem um exame prévio de creatinina de 1,5. Ou seja, aqui ele tem um exame prévio. Então, realmente, aqui eu não estou nem dizendo que tem IRA. Aqui, pela definição mesmo que eu sei de IRA, tem IRA. E aí, o que vocês acham? Isso, então, estabeleci IRA. Estabeleci IRA, vou pensar. Pré-renal, renal, pós-renal. O que vocês acham desse paciente? Renal? Maíra? Pós-renal. Pós-renal, né? Está lá um globo vesical, o que você tem que fazer nesse paciente? Ultrassom para ver, né? Obstrução. O ultrassom pode te mostrar obstrução. O que o ultrassom vai te mostrar? Os rins está.
uma hiperplasia, né? Como o colega disse aí. Pode te mostrar hiperplasia de próstata, no ultrassom de próstata, mas, assim, se você fizer ultrassom, você vai direto procurar o quê? Betise? Vai ser até mais fácil de achar. Como que vai estar esse rim? Hidronefrose? Com hidronefrose, exatamente. Vai estar com hidronefrose bilateral. E aí você vai mandar fazer o quê? Sondar? Sondagem, né? Cateter vesical de demora. E vai evitar que ele dialise desnecessariamente, né? Olha lá. Diagnóstico diferencial de uropatia obstrutiva, vocês vão estudar isso melhor aí na urologia, né? São várias também as causas de uropatia obstrutiva, né? Mais comum é a hiperplasia prostática. Então, já falamos de ira pré-renal, de ira pós-renal. Vamos falar um pouco da ira intrínseca ou renal. O carro-chefe da ira intrínseca ou renal é a necrose tubular aguda. As principais causas de necrose tubular aguda são necrose tubular aguda isquêmica. O que é isso? É um paciente que tem uma ira pré-renal e de tanto ficar pré-renal, eu não consegui resolver o problema do meu paciente. Esse paciente isquemiou tanto aí o túbulo desse paciente que virou uma necrose tubular aguda. Então, isquêmica, as causas mais comuns, qualquer causa, etiologia de choque pode levar a necrose tubular aguda isquêmica e nefrotóxica, são as mais comuns. Muitos pacientes têm um quadro misto, né? Você nem consegue estabelecer direito, né? É um paciente que ficou em choque séptico, esse paciente, por exemplo, aí que chegou aí, que a gente discutiu lá no início, choque séptico, ficou hipotenso, com hipoperfusão muito tempo, mas aí também eu tive que começar para esse paciente que cresceu um pseudomonas que é sensível só à polimixina B. Polimixina B é altamente nefrotóxico, então aí tem um componente duplo aí de disfunção renal, tá? E isso acontece muito na prática, né? A professora Ana Paula que fala isso. Normalmente, numa ira, a gente não estabelece um só fator que está ajudando a levar essa piora de função renal. Normalmente, num paciente internado, a gente consegue estabelecer alguns fatores que podem estar levando ou contribuindo. Logicamente, a gente acaba vendo uma que deve ser responsável por maior piora, digamos assim, mas a gente acaba vendo aí várias coisas que podem estar piorando essa função renal e a gente tem que ir melhorando cada uma delas. É mais ou menos assim. Na necrose tubular aguda, o que acontece, né? Ocorre isquemia, necrose aí das células epiteliais, as próprias células epiteliais caem no lúmen tubular, formam plugs e isso aumenta a pressão intratubular, reflete isso daí, né, no espaço de Bowman e diminui a filtração glomerular. Os locais que sofrem mais túbulo contorcido proximal e alça de Henle. Então, falei para vocês, causas mais comuns de necrose tubular aguda é a isquêmica, mas também pode levar a necrose tubular aguda, pacientes com rabdomiólise ou com hemólise importante. Então, atentar aí para as causas de rabdomiólise e hemólise como causa de injúria renal aguda. Professor, Oi? Anemia falciforme seria um paciente Sim. com anemia falciforme que faz insuficiência renal seria Por hemólise pode renal fazer, mesmo, né? ou por hipovolemia. Muitos pacientes ficam hipovolêmicos também. Na crise falcêmica pode evoluir com injúria renal aguda, tá? Mas normalmente esses pacientes são bem responsivos a volume. Raras as vezes que eles vão dialisar, tá?
mais causas aqui de nefrotoxicidade. O clássico é aminoglicosídeo, anfotericina B, contraste iodado. Na prática clínica, cada vez mais a gente faz exame contrastado, terapêutica com contraste, cateterismo, não é isso? Tem muito procedimento hoje em dia em hemodinâmica, endovascular, então aumentou muito esse contexto de IRA por contraste iodado. Aqui é o que eu estava falando para vocês. Já de algum tempo a gente já sabe que muitos pacientes com sepse não têm alteração na histologia renal. Eles fazem disfunção renal sem ter prejuízo na patologia renal. O que acontece? Aqui está a arteríola aferente, aqui a arteríola eferente. Sepse já tem um baixo fluxo plasmático renal, o paciente está grave, hipoperfusão. O ideal seria o quê? Fazer vasodilatação na arteríola aferente, constrição na eferente para melhorar a filtração glomerular. O que ocorre na sepse? Na sepse ocorre justamente o contrário. Ocorre uma vasoconstrição aferente e uma vasodilatação eferente, ou seja, do fluxo plasmático que já é baixo, entra pouco no glomérulo e do pouco que entra sai quase tudo. Então, diminui muito a filtração glomerular na sepse. E aí você trata a sepse, muitos desses pacientes nem dialisam. Às vezes começa a fazer disfunção renal associada à sepse, creatinina vai lá 1,5, 2, 2,5, você controlou a sepse aí nos próximos 1, 2, 3 dias, melhorou a função renal. Aí você dá todo o crédito à solução isotônica que você deu, aos litros aí de solução isotônica, às vezes você deixou até o paciente hipervolêmico, você dá crédito a ele como melhora de função renal, onde, na verdade, talvez o maior crédito de melhorar a função renal seja você ter tratado bem o quê? A sepse. Quadro clínico na injúria renal aguda, não existe um quadro clínico específico da injúria renal aguda. O quadro clínico é muito da doença de base que levou à injúria renal aguda. Por exemplo, um paciente com leptospirose e injúria renal aguda vai ter um quadro clínico de uma síndrome febril hemorrágica. E aí você vai vendo a função renal indo para o espaço, piorando creatinina. Esse paciente com leptospirose inicialmente não costuma ser oligúrico, primeiro tem uma fase sem oligúria e depois costuma vir com oligúria. Então, quadro clínico da doença de base, da insuficiência cardíaca com disfunção renal. O quadro clínico é da insuficiência cardíaca. Curso clínico da injúria renal aguda. Aqui eu estou falando muito da necrose tubular aguda, tá? Ele tem as fases. Tem uma fase de instalação, que é a agressão. Tem uma fase de manutenção dessa IRA, leva cerca de 10 a 30 dias, a depender aí da resolução do problema de base. E depois que esse paciente recupera, melhorou a doença de base, vem a terceira fase, em que o paciente tem aumento progressivo da diurese, podendo até mesmo ficar poliúrico. É a fase de recuperação. Nessa fase, às vezes, a gente tem que voltar a hidratar bem esse paciente, repor bem a volemia. Às vezes, ele urina 4, 5 litros por dia. Se você não repor a volemia, você acaba fazendo uma nova pré-renal em cima da recuperação da renal dele. Tá? Então, sempre os pacientes, o que vocês têm que pôr na cabeça? É evitar Ctrl+C, Ctrl+V. Os pacientes são dinâmicos. Em um certo momento da internação, ele pode precisar de reposição volêmica. Em um certo momento, esse paciente ficou oligúrico, tem que ficar restrito. Num outro momento, num terceiro momento, esse paciente já está recuperando a função renal, está ficando até poliúrico, está até ficando hipovolêmico por causa dessa poliúria, você tem que repor a volemia dele. Então, não existe receita de bolo, tem que ser avaliado aí diariamente esses pacientes. Por que é tão difícil aí? Muita gente tem dificuldade de reposição volêmica e hidratação venosa. Justamente porque não tem uma receita fixa. Você tem que avaliar isso dia a dia. Tá? Marcadores clássicos da função renal na IRA. Ureia e creatinina. Longe de ser o marcador ideal,
Todo mundo sabe que eles são marcadores tardios, quando ele chega para quebrar, né? Mas é o que a gente tem em toda esquina, né? Todo laboratório tem uma creatininazinha que a gente consegue pedir. Tá? Então, sabendo das limitações, é ainda um bom marcador. A gente tem que saber das suas limitações. Que para vocês terem uma ideia, quando a creatinina começa a aumentar, ó, quer dizer que a filtração glomerular já está bem baixa. Urina tipo 1 na injúria renal aguda, o EAS. Quando que ele vai ser importante? Talvez a maior importância dele seja você notar, por exemplo, que é um quadro glomerular, que é uma etiologia onde você tenha um tratamento talvez específico. Então, você tem um paciente com injúria renal aguda, com muita proteinúria, com hematúria, ele não tinha isso antes. Será que você não está de frente a uma glomerulonefrite? Se você fizer uma microscopia de fase desse doente, tiver uma hematúria dismórfica e esse paciente deve ser glomerulonefrite, de repente vale a pena fazer uma biópsia renal desse paciente. Tá? Tirando isso, para falar bem a verdade para vocês, urina tipo 1 na injúria renal aguda é um tanto quanto inespecífico. Tá? Não estou falando que não é para pedir. De forma rotineira, o ideal é que a gente tenha um EAS, sim, em pacientes com injúria renal aguda. Uma questão de prova que eu tenho que falar, a gente nunca vai ver na vida se não fizer a coloração específica, mas na prova sempre cai. Eosinofilúria, eosinófilo na urina. Se tiver eosinofilúria, tem que pensar em 3 diagnósticos diferenciais para essa injúria renal aguda. Tem que pensar em ateroembolismo por colesterol, tem que pensar em nefrite tubulointesticial e tem que pensar em vasculite de Churg-Strauss. São as 3 causas que tem que pensar em injúria renal aguda com eosinofilúria. Às vezes também com eosinofilia. Aqueles índices que eu conversei com vocês, o mais importante que é sódio urinário e fração de excreção de sódio, né, quando eles estão baixos, sugerem o que? Um quadro pré-renal. Só qual que é mesmo? Arteriosclerose por colesterol? Ateroembolia por colesterol. A gente vai conversar um pouquinho disso mais para frente, na parte 2. Na parte 2 eu falo um pouquinho das etiologias em específico, tá? Imagem renal na injúria renal aguda. O que a gente espera de imagem, por exemplo, de ultrassom do paciente com injúria renal aguda? Tirando o pós-renal, que a gente vai ver hidronefrose, né, o rim da injúria renal aguda é um rim muito próximo do basal do paciente. Então, se é um paciente que tem uma função renal preservada, o rim da injúria renal aguda é um rim próximo ao normal, tá certo? Gravem mais ou menos isso. Esse é o mais importante, é a essência para vocês gravarem. Indicações de biópsia em injúria renal aguda. É a exceção a gente fazer biópsia renal em pacientes com injúria renal aguda. A gente vai fazer biópsia renal nesse contexto quando a gente está de frente a uma glomerulonefrite, tá? Ou em pacientes que, por exemplo, é uma sepse, o paciente começou a fazer diálise, melhorou da sepse, deu 1 mês ele não recuperou a função renal. Pacientes que eram esperados recuperar a função renal e não recuperam após 4 a 5 semanas, o ideal é fazer uma biópsia renal para ver o que está acontecendo. Mas eu vou falar para vocês, isso é a exceção. Normalmente, pacientes com injúria renal aguda, tratamos a doença de base, o doente não morreu da doença de base, ele está bem, recuperou, a tendência é o rim recuperar nas próximas semanas. Sobre biomarcadores em injúria renal aguda. Já de algum tempinho, as pessoas vêm estudando marcadores mais sensíveis de injúria renal aguda. O que é isso? Marcadores que indicam pacientes que vão evoluir com injúria renal aguda antes mesmo da creatinina aumentar, antes mesmo da diurese protrair.
Existem 3 marcadores mais estudados, que são N-gal, interleucina 18 e KIM1. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, cai em prova de residência. Vai lá, dentro lá, o que está relacionado à injúria renal aguda? Vai estar lá marotamente lá um KIM1. Não sei se você vai lembrar, mas pelo menos às vezes dá um déjà vu para você acertar essa questão da prova, né? É melhor que alguém que não viu, nunca viu isso na vida, né? Bom, essa foi a primeira parte. Eu sei que é uma aula um tanto quanto pesada, né? Falar em injúria renal aguda aí, mesmo em 2 aulas aí, é um tema pesado, né? Se você for analisar. Vocês devem estar percebendo que se for ver, tem matéria, tem coisa para a gente falar. Por exemplo, eu posso dissociar síndrome cardiorrenal numa aula inteira de síndrome cardiorrenal, né? Então, acabo falando um pouquinho, dando uma pincelada em vários tópicos, né? Mas acaba que a gente não vai realmente aprofundar em cada um. É mais para dar uma visão para vocês aí da síndrome. Tá? Podem aí colocar a presença. Quem tiver alguma dúvida aí, puder tirar, só